Olá pessoal, que a graça e a paz esteja com você. Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos, continuando o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, falando sobre a Palavra de Deus, a autoridade da Bíblia em vários aspectos como Palavra de Deus. Muito obrigado você por estar aqui no meu canal. Peço que você que não é inscrito, faça a sua inscrição, compartilhe com outras pessoas também para alcançarmos mais pessoas. Lição de número 6, hoje a Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo da nossa lição está em Salmo 119, versículo de número 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática diz que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe é o Salmo 119, do versículo 97 ao versículo 105, que inclui aí o texto que eu acabei de citar como sendo texto áureo. Bora então para o nosso comentário, a introdução da lição. Nós vamos ver então o propósito que a Bíblia tem para nós, que é um propósito verdadeiro de guiar a nossa vida cristã. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio, então. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Nesse livro está presente, então, o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus. Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos princípios de vida que vão nortear a nossa caminhada com Deus. Como diz aqui, quem observa esses princípios será considerado salvo então. A Bíblia, quando obedecida por nós, ela então nos norteia, ela nos dirige. Nessa lição veremos então a Escritura como um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a nossa vida cristã. Primeiro tópico da lição, a Bíblia é um alicerce para a vida, exatamente isso. É importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Nesse aspecto aqui eu tenho dito que a gente precisa ser um pouquinho mais radical. Nesse sentido aqui, não existe mais nada, nenhuma canção, nenhum livro inspirado. Pode acontecer que o sujeito foi iluminado, ele estava apaixonado, enfim, ele recebeu um direcionamento, mas no sentido da palavra inspirado aqui é somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Então, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente que lança os alicerces da sua casa sobre a rocha. Foi Jesus quem disse em Mateus capítulo de número 7 e o versículo 24. E essa rocha é o próprio Cristo. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Como já citamos aqui no texto áureo, significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Qualquer coisa que vamos precisar para instruções da nossa caminhada, qualquer coisa que vamos precisar para dirigir a nossa prática de vida diária, é a palavra de Deus quem tem o direcionamento, ok? A palavra de Deus, ela é também imutável. Como Deus não muda, a Bíblia também não muda, certo? Toda a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Nenhuma palavra humana de nenhum líder, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja, sobrepõe a autoridade das Escrituras. Portanto, a Bíblia ela não existe por causa da igreja. É a igreja que existe por causa da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Nenhuma autoridade ou tradição ela sobrepõe a autoridade da Bíblia. A Bíblia difere de outros livros porque os seus ensinos são fidedignos, ou seja, são fiéis e confiáveis. Eles não erram e não falham, né? Está escrito lá em João capítulo 10 e o versículo de número 35. Os princípios bíblicos têm aplicação para hoje, sim, senhor, né? Assim como tiveram antigamente. Os padrões de ética e da moral cristã não sofrem mudança, portanto os valores cristãos
são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, ok? O que você precisa guardar desse tópico 1 é que a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Tópico 2 da lição: a Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria, né? Uma palavra e um nome que nós estamos acostumados, inclusive eu tenho uma filha com esse nome, né? No grego, sabedoria é Sofia. No caso aqui, do grego Sofia, transliterado para o português, Sofia com PH. A minha Sofia é com F, bem a moda brasileira. Em Provérbios 4 e 5 nós lemos que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com experiência do cotidiano. Significa dizer então que o conhecimento é absorvido pela mente, que deve ser aplicado em todas as situações da vida. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. A sabedoria é um dos atributos divinos. A sabedoria, ela é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados sábios. Olha que coisa interessante, hein? O mundo acha que aqueles que caminham conforme a Bíblia, um livro tão antigo, né? Começou a ser escrito lá por volta do século V a.C., né? Século XV a.C., melhor dizendo, porque naquela época era de trás para frente, né? O século XV a.C. é um livro muito antigo, muito antiquado e não presta para hoje. Até quem defenda que a Bíblia precisa ser, de certa forma, atualizada. Mas a Bíblia é, na verdade, um conceito prático para a nossa vida ainda no século XXI. As coisas mudam, a tecnologia muda, mas a necessidade da alma humana continua a mesma. O texto que eu acabei de citar agora, né, Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, significa então, esse temor não é ter medo de Deus, esse temor significa reverência e adoração, não é só deixar de fazer algo que não agrada a Deus, é fazer algo que o agrada. Isso é ter temor a Deus. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o torna mais sábio. Salmo 119, 98, 99 e o 100. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próprio e exerce, então, o domínio próprio. A Bíblia diz: quem não é sábio, peça então sabedoria que o Senhor a dá. Foi o que aconteceu com Salomão. Diante do enorme desafio que estava à sua frente, ele disse: olha, me dê sabedoria para que eu possa dirigir, governar o teu povo com sabedoria. Isso foi dado a ele e foi considerado aí no seu tempo o homem mais sábio. O que você precisa guardar desse tópico 2, Deus é a fonte de sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida nos torna pessoas sábias. Esse é o que você precisa guardar desse tópico 2. Tópico 3, para nós fecharmos aqui as minhas pinceladas naquilo que eu acho que é importante na lição. A Bíblia é a prudência para a vida. Nós destacamos nisso, então, que a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela ou bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão, certo? Nós temos ainda os benefícios alcançados sendo prudente. Gente, lidar com alguém imprudente é um negócio complicado. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a prudência, ou que a pessoa prudente, tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade.
Esses, então, são os benefícios de nós vivermos com prudência. O que você precisa guardar desse tópico 3 é que a prudência é a sabedoria na prática, certo? Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo, então, a vontade de Deus. Lembra do rei Saul? Saul era um homem que agia precipitadamente, né? Samuel haveria de oferecer um sacrifício, Samuel estava demorando, ele foi lá e agiu precipitadamente, cometia gafes uma atrás da outra, né? E se deu mal no final da história. Pedro também era alguém que muitas vezes agiu precipitadamente. Ele sempre, às vezes, até atravessava na frente dos demais discípulos para responder uma determinada pergunta que Jesus fazia. Poderia ser qualquer um respondendo as perguntas, mas ele precipitadamente, ele atravessava na frente dos demais e respondia. Lidar com alguém imprudente é algo complexo. Nós precisamos ter prudência para agirmos em todas as áreas da nossa vida. Prudência é a palavra-chave desta lição de hoje. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que nos leva à vida. Nessa tarefa, então, a imutável palavra de Deus alumia o caminho a fim de que venhamos, então, trilhar com sabedoria. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê sabedoria ao seu povo para lidarmos, então, com questões difíceis, né? Todos os dias nos deparamos com questões problemáticas, questões difíceis de serem solucionadas. Que Deus nos ajude o seu povo de maneira extraordinária, ok? Fique na graça e na paz. Não deixe de se inscrever no canal. E até o nosso próximo encontro.